Bem, eu vou fazer um vídeo para responder a um ateu chamado Jason Ferrer. Se não me engano, se pronuncia dessa forma mesmo. Eu participei de uma live com cristãos e ateus e ele fez um comentário final a respeito das minhas posições na live e eu disse que eu ia responder porque o comentário dele a meu respeito não está correto. Agora, tem que deixar claro aqui que não é nada contra a pessoa dele. Ele nessa live foi muito respeitoso comigo, extremamente respeitoso, e pelo que ele falou, eu vi que ele prestou atenção no que eu estava dizendo, no que eu estava falando. Então ele não estava ali para fazer brincadeira, para ridicularizar outras pessoas, né? Ele foi bem respeitoso. Então, essa live aqui não é, essa live não, esse vídeo aqui não é no sentido de vou querer refutar o sujeito, ou coisas do gênero, não é de forma alguma. Ele tem um canal no YouTube muito interessante, porque ele foi pastor e agora ele é ateu. E a forma como ele fala do ateísmo, ele mantém a retórica de pastor, né? Então é muito interessante, né? Parece, pelo tom assim, parece que é um pastor pregando, mas ele está falando do ateísmo. E ele fala bem, tem uma retórica muito boa. Retórica que eu não quero dizer que é um discurso vazio, ou que às vezes tem esse sentido negativo, né? Ou que afasta da realidade, né? Não é isso, não. Retórica é capacidade de argumentação mesmo. Ele sabe que está se dirigindo para um público e fala de forma adequada para aquele público. Bem, no final dessa live que eu participei, vou deixar aqui embaixo o link, mas a live acho que tem 4 horas. Né? Ninguém merece ficar assim. Bem, ninguém merece. Tem gente que merece assistir essas coisas. Mas é uma live bem interessante. Ele, no final, disse que a minha concepção de Deus não tinha nada de cristã. Ele falou que eu era ou panteísta, ou deísta, mas de cristão não tinha nada. Ali, o meu discurso, né? No meu discurso não tinha nada de cristão. Bem, o meu discurso está baseado na concepção cristã de Deus. Ou seja, Deus é o quê? Deus é a própria realidade. Deus é a própria existência. É isso que é Deus. É isso que os cristãos chamam de Deus. E eu até perguntei na live por que um cristão não pode continuar usando o termo Deus para designar a própria realidade e a própria existência. Por que não pode? E para sustentar o que eu vou falar aqui, eu vou apenas mostrar 2 livros, mas não é para fazer gracinha, não, porque todo mundo lê livro e não é para isso, não, mas é só para mostrar que tem base o que eu estou falando. O primeiro livro é História da Filosofia Cristã, do Philotheus Boehner e do Etienne Gilson. História da Filosofia Cristã. No começo do livro, os autores fazem uma síntese daquilo que vai ser encontrado em todos os livros, em todos os autores cristãos explorados, que são os padres da patrística latina, da patrística grega, da escolástica, se aproximando até o neotomismo do século XX. Ou melhor, esse livro não chega até o século XX, não, é uma pena, mas
De toda forma, é uma história da filosofia cristã. Deixa eu ver quem que é o último filósofo. O último filósofo que eles colocam aqui é o Nicolau de Cusa. Mas o Etienne Gilson tem um livro, Introdução à Filosofia Cristã, que é um livro escrito Introdução à Filosofia Cristã, que é um livro escrito no século XX e que gerou uma polêmica na França, né? E várias pessoas se envolveram, vários filósofos se envolveram nessa polêmica na metade do século XX, mais ou menos, a primeira metade do século XX. Então, existe uma filosofia cristã. E aqui nesse livro, História da Filosofia Cristã, no começo, eles vão colocar aquilo que está de forma explícita ou implícita na grande maioria dos filósofos cristãos. Pode ter uma ou outra exceção. E o que os cristãos chamam de Deus? Deus é o ser por excelência. Ser é um termo técnico da filosofia que não significa exatamente existência, mas a palavra ser na língua portuguesa ela confunde. Então, pode ser traduzido por existência, mas a tradução não é totalmente correta. Deus é o ser por excelência, ou seja, a existência por excelência. O Deus cristão é criador, primeiro princípio e origem de todo o ser, ou seja, de todas as criaturas. Todos os seres criados dependem dele e só existem por ele. A existência dos seres criados é totalmente condicionada pela existência de Deus, que é o ser inteiramente incondicionado. Deus é, ele marca esse independentemente de qualquer condição. Ele marca a palavra porque Deus, sendo o ser, é, de certa forma, a própria existência. Então, não tem como falar que isso não é uma postura cristã. Se aparece em todos os filósofos cristãos, aí fica difícil, né? Falar que não é uma postura cristã. O outro livro é o Dicionário Teológico, O Deus Cristão. Logo, é engraçado que o dicionário O Deus Cristão não tem o verbete Deus. Mas é porque, como o assunto é Deus o tempo todo, então Deus aparece em cada linha. Como, por exemplo, na primeira página, o absoluto. O absoluto é uma outra forma de falar de Deus, né? O absoluto é, conforme seu próprio conceito, a realidade inteiramente independente e incondicional. Mas, justamente como tal, é a realidade fora da qual nada existe, de tudo que existe. A realidade, portanto, constitutiva de tudo o que existe distinto dela. O relativo existe no absoluto e pelo absoluto. Ou seja, o absoluto é a realidade. Está no dicionário Deus, dicionário teológico, o Deus cristão. A questão do absoluto está presente, por isso, em toda reflexão filosófica séria, desde Parmênides até Adorno, e tem servido com base em um princípio de meditação da experiência religiosa de Deus e, em particular, do Deus cristão. Então, veja só, o absoluto, que é a própria realidade, tem se constituído como princípio de meditação da experiência religiosa de Deus e, em particular, do Deus cristão, para encontrá-la na experiência humana em geral. De tal modo que, agora vem uma frase interessante e importante, quando essa questão se tem eclipsado, ou seja, quando a pessoa já não percebe mais que Deus é a própria realidade,
quando essa questão se tem eclipsado na consciência dos homens, a experiência de Deus tem se visto sem apoio, sem estrutura de plausibilidade. Dicionário Teológico, O Deus Cristão, edição Paulo, editora Paulus. São vários autores. É importante falar novamente desse detalhe, né? Deus é a própria realidade. Os cristãos, quando falam Deus, eles estão dizendo a própria realidade. E aí fala de um problema que acontece na modernidade. Quando as pessoas já não percebem mais que a palavra Deus significa a própria realidade, isso acaba tornando impossível a experiência de Deus, implausível. Qual que é os dois termos que ele usa aqui mesmo? Deixa eu conferir aqui. A experiência de Deus tem se visto sem apoio, sem as estruturas de plausibilidade. É claro, se a pessoa não define Deus da forma que os cristãos sempre definiram, ou seja, Deus é a própria realidade, se isso fica eclipsado, aí Deus vira o quê? A experiência de Deus se torna de fato um absurdo. Aí o sujeito fica ateu mesmo. Fica ateu porque ele vai ter uma concepção de Deus esquisita, que eu nem sei qual é. Talvez uma espécie de homem invisível gigantesco que preenche todo o universo, ou então um ser que está lá, sei lá onde, de repente cria o universo. E aí nascem as concepções mais esquisitas de Deus. E aqui eu já falei isso em outro vídeo que eu fiz e vou repetir. Quando eu vejo os ateus argumentando contra a existência de Deus, aqueles deuses ou Deus que os ateus definem, eu também não acredito naquilo, não. Eu também sou ateu em relação àquelas concepções de Deus. Porque o Deus cristão é a própria realidade. E se a pessoa não percebe isso, bem, aí fica difícil falar de Deus. Ele disse, então, que esse raciocínio não era cristão, que é um raciocínio panteísta ou deísta. Não é verdade. Deus sendo o próprio ser, ele é o fundamento da existência, o fundamento do universo. Ele é aquilo pelo qual tudo existe. Mas ele não depende de nada, ele é absoluto. Portanto, ele é mais do que o todo que existe. E nesse caso não tem como falar de panteísmo, né? O panteísmo é quando encara Deus como sendo o próprio universo. Se o conceito diz que Deus é o ser que sustenta a existência do próprio universo, então ele é algo mais do que o universo, e, portanto, isso não é panteísmo. Outra coisa também é dizer deísmo. Deísmo é uma crença que Deus construiu o mundo e depois não fez mais nada. Construiu o mundo mais ou menos como quem constrói um relógio, dá corda e fica só olhando. Ou então vai embora, numa esculturação humana. Isso não faz sentido também, porque Deus sendo a própria existência, ele está... Por exemplo, eu estou aqui, né, nessa sala, o meu corpo, isso tudo existe. Você quer coisa mais íntima do que essa? O meu corpo está sustentado pelo próprio Deus. Então, como assim? Deus se retirou, Deus não faz mais nada. Bem, Deus sustenta a existência, né? Sustenta o mundo. Então, pelo menos alguma coisa ele faz. Então, não é verdade que essa concepção minha é panteísta ou que é deísta. E, ao contrário do que você disse, Geison, é sim uma definição cristã de Deus. Você diz que esse Deus seu é tudo, menos o Deus cristão. Isso é falso. E esse Deus que eu coloquei como sendo a realidade é o conceito cristão de Deus, sempre foi.
Foi assim na patrística grega, na patrística latina, na escolástica, na modernidade, na Igreja Católica, na modernidade. Agora, a reforma causa um pouco de problema, porque a reforma sustenta, depois que acontece a reforma, alguns reformados sustentam o fideísmo, que a Igreja Católica considera uma heresia. Alguns reformados dizem que a razão humana não serve para nada, ela foi totalmente estragada pelo pecado original. Então nós só podemos conhecer Deus pela Bíblia. Bem, essa é uma posição que surge na modernidade, que surge com a reforma. Nenhum cristão nunca tinha pensado uma coisa dessa. Nenhum não. Tem um ou outro que tinha pensado algo parecido, mas a maioria não pensava isso de forma alguma. Então, esse fideísmo condenado pela igreja e também condenado por vários evangélicos é um problema que surge só na modernidade. E o que mais que eu posso dizer a respeito desse assunto? A modernidade ela troca um pouco o significado dos termos, né? Como eu li aqui no dicionário, né? Deus significando a própria realidade, significando o próprio absoluto, a modernidade vai dizer que não, que Deus não é isso, que Deus é outra coisa. Que outra coisa que é essa? Eu não sei. Aí tem que perguntar para quem é moderno, para quem, sei lá para quem, mas o cristianismo não. O cristianismo acredita que Deus é a própria realidade e sempre foi assim. Agora, tem que fazer uma distinção aqui entre a teologia filosófica e a teologia revelada. A teologia filosófica, ela usa apenas a razão humana, e era desse ponto que eu estava falando. Como na Igreja Católica e em várias igrejas evangélicas, principalmente as europeias, tirando as fideístas, a razão humana é capaz de alcançar Deus, é capaz de conhecer Deus. Não conhece em toda a sua plenitude, porque em toda a sua plenitude só com a revelação. Mas a teologia filosófica ela é legítima e ela é cristã. Já a teologia revelada já parte do pressuposto que Deus existe e vai estudar a revelação divina. Aí é uma outra coisa. Eu não estava na teologia dogmática, na teologia revelada. Eu estava falando do ponto de vista da teologia filosófica cristã, que é o assunto que eu entendo. Agora, entre a teologia filosófica e a teologia revelada, tem aí um meio termo, que é chamado de teologia fundamental. A teologia fundamental também trabalha só com a razão humana. Ela mostra que os dogmas da fé do cristianismo, bem, os dogmas da fé não tem como ter comprovação nem científica, nem comprovação científica, nem comprovação filosófica. O máximo que se pode fazer com a razão humana é mostrar que a crença cristã, que os dogmas cristãos são racionais, são plausíveis, eles podem ser verdadeiros, não há ali uma irracionalidade. É isso que é a teologia fundamental. Então, ela apresenta os dogmas e mostra, pela razão humana, nós podemos perceber que os dogmas podem ser verdadeiros. Agora, eles são verdadeiros? Aí não tem jeito de chegar a essa conclusão, né? Por exemplo, que Jesus Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo, isso é um dogma. A razão não chega aí. A razão chega até a existência de Deus. Deus existe por uma questão de terminologia. Deus é a própria realidade. Nem se discute. E os cristãos sempre disseram isso. Agora, e a Trindade? Aí já a Trindade é teologia revelada. Isso aí a razão não alcança. A gente sabe porque foi revelado. Mas isso é um absurdo falar da Trindade? Não.
A teologia fundamental vai mostrar que não é um absurdo. Existe um raciocínio para mostrar que é plausível, que é possível, mas ela prova a existência da Trindade? Não prova, só mostra que é possível, que não é irracional e nem que é um absurdo. Então são aí três teologias: teologia filosófica, ou chamar teologia natural também, ou filosofia da ciência, alguns dão esse nome, filosofia da religião, desculpe. A teologia fundamental e a teologia revelada. Pode ser, bem, teologia revelada. Essas três teologias, elas estão entrelaçadas. Um cristão, ele abraça todas as três, mas cada um conhece quem estuda, né? Quem não estuda não tem problema, porque Deus sendo a própria realidade, um religioso, teologia é diferente de religião. Um religioso, quando ele conversa com Deus, ele está na realidade, então ele não precisa de teoria. Quando ele está na igreja, faz suas orações, ele está dentro da realidade, ou seja, ele está em Deus. Ele, só de viver, ele já está se relacionando com Deus. Agora, tem uma forma de se relacionar com Deus que afasta o ser humano de Deus, e tem uma forma que o aproxima de Deus, né? Afasta o ser humano de Deus ou aproxima. Aí o sujeito tem que viver conforme, bem, é preferível se aproximar de Deus, ou seja, ficar dentro dessa realidade. A prática religiosa não tem necessidade de ficar estudando teologia. Teologia é para quem tem vocação para o estudo. No meu caso, eu tenho essa vocação, mas eu estudo a teologia filosófica, que eu mais compreendo. Então, naquele debate, que não era um debate, né, era uma conversa, mas eu estava falando do Deus cristão e perguntando por que os cristãos não podem chamar Deus de a realidade se eles sempre fizeram isso. Eu fiz essa pergunta. Deus existe por definição, porque ele é a própria realidade. Por que o cristão não pode usar o termo desse jeito? Bem, isso não foi respondido, né? Agora, e o ateísmo nesse caso? Bem, para um cristão, o ateísmo não tem nem pé nem cabeça, né? Porque falar que a realidade não existe, que a existência não existe, é uma coisa muito estranha. Mas é possível, a não ser que a cosmovisão mude por completo, como é a cosmovisão moderna, e aí fica uma bagunça total, né? Mas, antes de falar o que eu ia dizer agora sobre o ateísmo, o que eu percebo é que esse ateísmo na internet, pelo menos os vídeos que eu vi no seu canal, no canal da Teologia Reversa, mas um ou outro canal, eles estão voltados, todos eles, para o movimento evangélico, e para o movimento evangélico fundamentalista. É essa a impressão que me deu, porque dizer que a filosofia é subjetiva, que aí já se afasta do cristianismo. O cristianismo nunca foi assim. O cristianismo sem filosofia nunca, não existiria. Não existe, aliás. Né? Agora, parece assim que o objetivo da conversa assim, e desses vídeos é puxar sempre o assunto para a Bíblia ou para Jesus, que foi o que você fez, né? No momento anterior, não no final da conversa. Você queria assim, mostrar a objetividade de Jesus, mas Jesus já é dogma de fé. É claro que eu acredito em Cristo, mas aí já é um dogma de fé, eu não estava falando nesse nível. Então, esses vídeos que eu vejo no seu canal e em outros canais, eles falam demais da Bíblia, né? É até engraçado, o ateu fala demais da Bíblia, mas é uma leitura literal da Bíblia, uma leitura típica do fundamentalismo, ou pelo menos de um tipo de fundamentalismo,
porque uma vez eu li um livro, um debate entre 3 fundamentalistas sobre o significado do milênio. Cada um tinha uma posição diferente, os 3 eram fundamentalistas, né? Então, assim, há tipos diferentes de fundamentalistas. Então, essa leitura literal da Bíblia, essa leitura fideísta, né, que só aceita Deus quando Deus é Cristo, que está na Bíblia, senão não pode falar mais do assunto. Bem, mas isso aí não é cristianismo. Você pega a história do cristianismo, você não vai ver isso. Você não vê isso nem na Igreja Católica Ortodoxa, nem na Igreja Católica Copta, nem na Igreja Católica da Armênia, que é a mais antiga do ponto de vista imperial, né? A Igreja Católica da Armênia, nem nas igrejas católicas que estão em comunhão com Roma, nem nas igrejas católicas que não estão em comunhão com Roma, nem nas igrejas católicas ortodoxas. Você não vai encontrar isso na patrística grega, nem na patrística latina. Aliás, puxar tudo para o literalismo bíblico, né? Você não encontra isso na patrística grega, nem na patrística latina, nem na escolástica, nem na escolástica moderna, que é a escolástica ibérica, que sobreviveu em Portugal e na Espanha, nem no movimento neotomista, nem na filosofia cristã do século XX. Você não vai encontrar em lugar nenhum esse tipo de pensamento. Esse pensamento aí só serve, esse ateísmo, só serve para um tipo de cristianismo evangélico fundamentalista. Não serviria no movimento evangélico, vou chamar tudo de evangélico, né? Inclusive luterano, calvinista e etc., os europeus, vou chamar todos esses movimentos de evangélicos. Para grande parte das igrejas evangélicas europeias, esse discurso também não vai fazer o menor sentido, porque grande parte, principalmente a inglesa, né, anglicana, metodista, parte da presbiteriana, parte do movimento pietista, bem, também parte do calvinismo já é um pouco difícil de falar. Mas no movimento evangélico europeu, esse tipo de argumentação não vai surtir nenhum efeito, porque uma parte considerável do movimento evangélico europeu acredita na capacidade humana de conhecer Deus e acredita que Deus é a própria realidade, e sendo a própria realidade, sendo a própria existência, não faz o menor sentido falar que ele não existe. Então vai esbarrar nesse ponto. E, por outro lado, vai esbarrar nos fideístas, que vão dizer, de fato, a razão humana é uma porcaria. Isso aí já é uma tendência mais no calvinismo. A razão humana é uma porcaria, a gente tem que jogar isso fora, e nós só conhecemos Deus pela Bíblia. Era postura, não só pela Bíblia, né? Eles levam em conta também a tradição da igreja, mas uma tradição secundária no movimento evangélico europeu, diferente da igreja católica, em que a tradição e as escrituras estão quase em pé de igualdade, né? A teologia católica dogmática, ela se baseia em primeiro lugar nas escrituras, depois ela confere os documentos dos concílios, depois confere os demais documentos da igreja, que fazem tudo parte da tradição, depois conferem com as opiniões dos doutores da igreja, que são, acho que agora são 35, né? Parece que o Papa Francisco deu o título de doutor à igreja a mais um sujeito, e não me lembro quem que foi. E, por curiosidade, entre os doutores da igreja temos 4 mulheres, né? Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, e a Santa Idelgárdia, não sei se o nome é esse, que inventou a cerveja. Aliás, a cerveja do jeito que era feita no passado
quem desenvolveu aquilo ali foi o Santo Agostinho. O Santo Agostinho espalhou cerveja para a Europa inteira. Ninguém gostava muito de cerveja, não. O Santo Agostinho gostou e virou uma tradição dos mosteiros agostinianos produzir cerveja. Cerveja só existe por causa do Santo Agostinho. Depois chegou a Santa Idelgada e mudou a fórmula da cerveja. A cerveja que nós temos hoje não é a de Santo Agostinho mais, é modificada. Foi modificada por essa santa que é doutora da igreja. E provavelmente teremos uma quinta doutora, que é a Edith Stein, que também é Santa Teresa de alguma coisa. A Edith Stein é do século XX. Né? Mas aí, como eu estava dizendo, a teologia católica consulta a Bíblia, consulta a patrística grega, a patrística latina, a escolástica, os doutores da igreja, os documentos da igreja, e leva tudo isso a sério. Os evangélicos europeus, eles colocam a Bíblia em primeiro lugar, como a Igreja Católica, mas eles também levam em conta a tradição da igreja. Não toda a tradição, como a Igreja Católica faz, leva em consideração alguns concílios, levam em consideração os padres da igreja, levam em consideração a vida da comunidade. Não tem Sagrada Escritura solta, uma Bíblia solta. Isso não existe. Né? A Bíblia só é Bíblia, só é palavra de Deus dentro da comunidade. Então, esse tipo de ateísmo não faria reflexo nenhum na Europa. Mas, aqui esclarecendo, o movimento evangélico europeu ele leva em conta a tradição, mas de uma forma bem mais reduzida do que a Igreja Católica. Diferente até da Igreja Católica Ortodoxa, que nem vê a diferença entre Bíblia e tradição. Para eles, Bíblia e tradição é a mesma coisa. Eu estou afastando um pouco do assunto, mas... Bem, deixa eu continuar falando. A Igreja Católica Ortodoxa até culpa a Igreja Católica pela reforma protestante. Ela diz o seguinte: vocês vieram com essa bobagem de separar Sagrada Escritura de tradição, abriu margem para um pessoal escolher só a Sagrada Escritura. E agora nós, ortodoxos, não. Sagrada Escritura e tradição é a mesma coisa, então não tem como escolher só a Escritura. De certa forma, eles têm razão, né? De fato, a reforma só foi possível dentro da Igreja Católica Romana, dentro da igreja ortodoxa, da igreja copta, da igreja da Armênia. Isso é impossível, porque tradição e Bíblia para isso são a mesma coisa. E são as igrejas mais antigas, né? A copta é uma das mais antigas do mundo. A igreja da Armênia foi a primeira a ser estruturada, assim, bem estruturada. Em segundo foi a copta, a egípcia, né? Roma é um bagaço e ficou um bagaço por muito tempo, coitada. Roma era um chiqueiro. Você pega a história da igreja, Roma era um chiqueiro. Só conseguiu ter alguma visibilidade nem sei quando, viu? Porque, bem, com as produções, depois do ano 1000, mais ou menos, já estava um pouco mais limpinho. Mas Roma era um bagaço. A igreja ortodoxa, né, de Alexandria, depois teve que subir para a Rússia. Eles olhavam para a igreja romana e falavam: que merda que é aquela, de chiqueiro. Bem, mas é isso aí. Voltando ao assunto, então, essa sua concepção não faz sentido nem para católico e nem para evangélico europeu. Agora, indo para a América, vindo para a América, existem comunidades evangélicas na América, aqui no Brasil pouquíssimas, nos Estados Unidos em um número maior, que seguem também o modelo europeu. Então, algumas delas levam em consideração a tradição, alguns concílios, alguns textos de padres da patrística,
e a vida na igreja. Ou seja, elas não ficam com a Bíblia na mão como se a Bíblia em si fosse suficiente. A Bíblia só é palavra de Deus vivida na igreja, fora da vivência da igreja não é palavra de Deus, não. Agora, nos Estados Unidos surge o movimento fundamentalista. Você deve saber como que surgiu, na passagem do século XIX para o século XX, como reação, que para mim é uma reação totalmente legítima, ao protestantismo progressista, que era um protestantismo de doido, que aquilo ali é uma coisa bizarra, né? E o fundamentalismo, eu acho até que foi uma reação saudável, mas acabou que depois ficou problemático, né? O fundamentalismo ele ficou problemático, apesar de ter nuances dentro do fundamentalismo, então não dá para falar todo fundamentalismo. E a maioria das igrejas se tornaram fundamentalistas nos Estados Unidos. E as que vieram para o Brasil, o movimento evangélico no Brasil é todo quase todo fundamentalista, né? Mais de 90% dos evangélicos são fundamentalistas, pentecostais ou neopentecostais. Então, seu discurso ateu pode ressoar muito forte entre esse povo. Porque, como esse povo não considera Deus como sendo a própria realidade ou sendo um absoluto, então a visão de Deus fica eclipsada, a experiência de Deus fica implausível, mas é um pouco injusto da sua parte você dizer que esse é o único cristianismo e que o cristianismo cristão do resto do mundo, desde que o cristianismo surgiu, seria panteísmo ou deísmo, não é de forma alguma. E nem foi isso que eu quis dizer. Assim. Não sei se fui eu que me expressei mal ou se foi você que interpretou mal. Bem, creio que é isso. Agora, você falou algo que eu achei importantíssimo. Eu revi, fiquei 4 horas revendo a conversa inteira, e tem uma passagem sua que você falou uma frase lá no meio da conversa, que eu achei uma frase importantíssima. Na conversa eu nem tinha percebido. Quando eu fui reescutar o, a live, é que eu percebi, eu anotei aqui, mais ou menos o que você disse, não está literal, não, mas foi quando aquele baiano queria assim, prova a existência de Deus. Deus existe ou não? Sim ou não? Sim, então me mostra. É até engraçado, né? Me mostra, ele quer ver Deus, né? Se Deus, por definição, não é visível, como que ele quer ver Deus? Mas aí você explicou uma coisa, na hora eu até falei, o Antônio falou assim, você percebeu o que ele falou? Você entendeu? Eu todo consciente, entendi sim, mas não tinha entendido, não. Uma frase sua foi muito importante, muito interessante. Você disse algo do tipo, a minha causa não deveria ser mais mostrável do que eu mesmo? Ou seja, aqui a gente está na concepção do Deus cristão clássico, vamos dizer, a concepção clássica, mais a próxima de São Tomás. Ou seja, Deus é a causa, não causa e efeito no sentido da ciência moderna. Deus é a causa e o mundo é o efeito. Pelo estudo do efeito, você pode conhecer a causa. Por isso que a igreja valorizava muito a filosofia da natureza, que ele chamava de letras. Né? No estudo de letras, se tem as letras humanas, que são livros escritos por seres humanos, e as letras divinas. Letras divinas era o estudo da Bíblia e a filosofia da natureza, que virou ciência. Né? Porque a natureza era considerada também letras divinas, ou seja, palavra de Deus. É o efeito, né? Estudando o efeito, você conhece a causa, pelo menos em parte, é possível conhecer a causa. Então, nós somos o efeito, Deus é a causa. E aí você diz, a minha causa, ou seja, aquilo que nos causa, o que causa a mim, a você, não deveria ser mais mostrável do que eu mesmo? Ou depois você usou a palavra mostrável em primeiro lugar, depois demonstrável. Não deveria ser mais demonstrável que a sua própria criação?
Nós percebemos tudo isso, e aí você dizendo, nós percebemos tudo isso que nos cerca. Eu percebo que eu existo, percebo que o Sol existe, percebo que esse espaço onde estou existe. Então, essa criação toda a gente percebe. Essa criação é o efeito. Mas e a causa? Percebemos, você disse também, percebemos tudo isso, o efeito, mas não percebemos Deus. E aí que você coloca a questão da objetividade, ou seja, a causa não deveria ser mais mostrável ou demonstrável do que o efeito? É uma pergunta bem interessante. Bem, não sei se deveria, mas de fato é, parece que não. Parece que não. Parece que de fato o efeito ele é mais perceptível, é mais demonstrável ou mais mostrável. Mostrável, essa palavra também existe, é um pouco diferente de demonstrado. E de fato a gente tem o que você falou de objetividade. Não é que Deus seja subjetivo, abstrato, de forma alguma. Se na própria existência ele tende mais concreto, né? E sendo a totalidade, o absoluto, sendo a própria realidade, não tem como falar que ele é abstrato, ou ele é longínquo, ou coisa desse tipo. Mas nós percebemos o mundo. De fato, é isso mesmo. O mundo nós percebemos o sol, o nosso corpo, ou seja, a criação, a criatura, né? A criatura é mais mostrável, mais demonstrável do que Deus, do que a causa. Isso é verdade, isso que você está dizendo. E quando você pede assim, me dá a objetividade, é claro que Deus é objetivo, sendo a própria realidade, ele é objetivo. Ou até melhor, né? Ele é a tensão objetivo e subjetivo, isso aí surge a partir de limitações. No nosso mundo é que existe objetivo e subjetivo, porque Deus não tem limitação, então em Deus objetivo e subjetivo se abraçam e formam algo que está acima dessa dicotomia, né? Todas as dicotomias em Deus são superadas, porque ele é um. Mas é isso mesmo. Você tem razão. A causa não é mais visível, não é mais perceptível do que os efeitos, que é a criação. E era isso que o Baiano estava querendo a todo custo, falando assim, não vem com subjetividade, não vem com poesia. Bem, não é nem subjetividade, nem poesia, né? Mas é linguagem analógica, né? O do ser se diz de forma analógica, diferente da modernidade, onde o ser vai se dizer de forma unívoca. E por se dizer o ser de forma unívoca, é que parte do mundo evangélico, na modernidade, vai tentar usar a linguagem unívoca para falar de Deus. E aí fode tudo. Porque a linguagem unívoca vai apontar para o materialismo, não tem outro jeito. A linguagem é aquilo que aponta para alguma coisa. Alguma coisa é o quê? No pensamento moderno, o ser é matéria, matéria em movimento. Não dá para falar que o ser é análogo, por causa da cosmovisão moderna. Então, nesse caso, é assunto perdido. Ou seja, se um evangélico fundamentalista for discutir com você nos termos que você está colocando, ele perde a discussão, não tem a menor sombra de dúvida. E, mas aí tem uma questão, né? Uma coisa é a busca do conhecimento, outra coisa é a militância. Existe uma militância ateia. Eu me pergunto às vezes, por que, que o ateu não quer usar a palavra Deus para significar realidade? Por que, que ele não quer usar essa palavra se ela sempre foi usada assim? Se o ateu admite que Deus é a própria realidade, como os cristãos sempre falaram, aí ele teria que concluir que Deus existe, né? Porque não faria sentido concluir o contrário. Mas por que, que o ateu não quer usar a palavra Deus?
Bem, porque usando a palavra Deus, ele se compromete com a religião de alguma forma. E aí nós entramos na questão política. O ateísmo surge com um movimento anticlerical, que, que quer acabar com a Igreja Católica, quer acabar com o cristianismo e quer um outro tipo de sociedade. Os ateus foram muito radicais nesse período, né? Na Europa, os ateus positivistas mataram, acho que 200 mil cristãos, e os ateus materialistas, do materialismo dialético, parece que 30 milhões de cristãos só no século XX. Aí foi radicalismo demais. Mas aí, deixando esse radicalismo que já passou, creio eu, espero eu que já passou, pelo menos o período de carnificina já passou, a militância ateia é totalmente legítima. Um ateu, ele olha para o mundo, por exemplo, um brasileiro ateu, ele olha para o Brasil, vê o movimento evangélico e fala, não, não quero esse povo me governando, eu não quero que eles tenham maioria no Congresso. Isso um ateu falando, eu não quero que eles tenham maioria no Congresso, não quero que o Brasil vire uma república evangélica, assim como um ateu não quer que vire uma teocracia islâmica, uma teocracia cristã, que é esquisito o termo, teocracia cristã, mas por causa da separação Estado e Igreja é forte no cristianismo, né? Mas aí é compreensível, aí o ateu tem que negar mesmo o uso da palavra, insistir em não usar a palavra e se manter com essa linha por uma questão de política, para manter a militância. E aí tem que usar a retórica para convencer quem está escutando. E aí o seu canal é 100%. A sua retórica é muito boa e eu creio que ela bate, acho que todo evangélico fundamentalista, ou seja, mais de 90% dos evangélicos brasileiros, se chocarem com o seu canal, eles vão, se eles entrarem na conversa, eles perdem. Eles vão ter que reformular os termos para conversar. Se entrar na sua conversa, perde mesmo. Mas aí vira um discurso retórico. Aí já é militância. A militância é legítima, a militância é compreensível, mas né, a minha personalidade não se dá bem com isso. Eu não estou nem aí para a militância, não, eu me apego mais a querer saber o que é verdadeiro ou falso, né? Então, na área do conhecimento mesmo. Agora, é claro que um ateu também pode, se apega à área do conhecimento, mas por razões políticas ele tem que fazer uma militância, isso é totalmente compreensível, totalmente legítimo. Só espero que os ateus não vençam, mas que a militância é legítima e não que ateu seja pessoas más, não é nada disso não, mas bem, pode ser assim, aumentar a representatividade dos ateus na política. Aí seria interessante, né? Ter uma mistura maior, assim como aumentar a representatividade das igrejas afrodescendentes, também seria algo interessante. Tá? Então, ficar equilibrado, acho que seria interessante. E aqui no Brasil, a Igreja Católica do Brasil é tão fodida, meu Deus do céu, mas é um vexame. Tem um grande vaticanista, um dos maiores do mundo, um brasileiro, ele já faleceu. Ele chama Alberto Antoniazzi. Ele já faleceu, mas é respeitadíssimo no Brasil, respeitadíssimo no mundo. Uma vez eu tive uma conversa com ele, uma pessoa presenciou essa conversa. Então, se alguém duvidar, eu tenho uma pessoa que é agnóstica, presenciou a conversa e pode dar esse testemunho. O Antoniazzi disse de forma clara, isso no começo do ano 2000, 2000 e pouco, a Igreja Católica do Brasil é uma igreja cismática. Aí eu falei com ele, você está falando sério ou é brincadeira? Ele falou, não, é sério, a Igreja do Brasil é uma igreja cismática.
Roma finge que manda, a gente finge que obedece, e o mundo finge que não vê. E ele falava isso, né, ele não achava isso ruim, não. Ele queria que a igreja brasileira tivesse uma independência mesmo. Mas é uma frase pesada, né? Para um sujeito com conhecimento desse fazer essa afirmação, nos últimos 20 anos, eu não sei se mudou. Eu não vejo mudando. Bem, pode até ter mudado, mas se mudou foi pouco. Mas ele afirmou com todas as letras, é uma igreja cismática. A igreja católica no Brasil é um vexame, mas eu nem sei para que eu estou falando isso já. Foi só para falar que eu entendo o caso da militância. Não estou falando que você se resume só à militância e, e à retórica, não estou falando isso não. Mas que você também busca o conhecimento e etc. Mas eu vejo seu trabalho como um trabalho retórico que visa o mundo evangélico e tem uma finalidade de militância política e que é totalmente compreensível. Mas é isso. Creio que eu respondi sua. Agora, a questão que eu achei interessante, eu acho que está certo, né? O nosso mundo é mais perceptível mesmo do que a causa do nosso mundo. Mas a causa do nosso mundo é evidente. Por exemplo, Tomás de Aquino, que é cristão, ele fala, né? Se existe parte, existe o todo. É evidente, porque parte é sempre parte de um todo. As partes existem. O que são as partes? Nós percebemos as partes. O ser humano é uma parte, o cavalo é uma parte, a árvore é uma parte, o computador é uma parte de um todo. Né? Então, se tem parte, tem todo. E se tem todo, isso tudo é o quê? É Deus. Isso é Tomás de Aquino, ele fala de forma literal. Né? O todo é Deus. E algumas pessoas questionam, mas esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus inteligente, é um Deus que tem consciência? É óbvio que tem, meu Deus do céu. Tudo que está na parte está no todo, gente. Isso aí é óbvio, né? Se o ser humano, que é parte, tem consciência, se ele é parte de um todo, a consciência que está na parte também está no todo. Tudo que está na parte está no todo. A não ser que a pessoa acredite que o ser humano está fora do todo, que uma parte do ser humano está fora do todo. Da mesma forma, o ser humano é inteligente, ele é parte de um todo. Tudo que está na parte está no todo. Então a inteligência está no todo também, não está só no ser humano, não. De onde que tiraram essa ideia que está só no ser humano? E o ser humano é uma pessoa. E a mesma coisa, a pessoa, tudo que está na parte está no todo. Se o ser humano é parte, é pessoa, então existe uma pessoalidade no todo, né? Então é claro que Deus é uma pessoa que é, que é consciente, que é inteligente, mas, não, mas como ele é infinito, ele é infinitamente inteligente, infinitamente bem pessoal, suprapessoal, né? Seria mais adequado falar suprapessoal, supra-inteligente, supraconsciente, porque é tudo elevado ao infinito. Então chega até um ponto que a gente nem sabe o que é mais, porque aí vira total transcendência, né? Então a gente tem uma base. Mas eu já te respondi, já está demorando demais. Acho que depois eu faço um vídeo desse para outras pessoas. Mas esse vídeo foi uma resposta que eu falei que ia fazer para você. Não sei se você vai assistir, mas se assistir, boa sorte em ter que me escutar 54 minutos.